Oração e Educação, boa tarde a todos que nos acompanham por esta altura, no canal Anunciação. A TV Anunciação está na sua segunda emissão, a edição de transmissão ao especial visita do Papa a Angola. E para esta segunda edição temos como convidado o Reverendo Padre Alberto Moenho Njamba, que é sacerdote do clero diocesano de Viana. Está aqui para nos fazer compreender em volta também desta visita do Santo Padre a Angola. Reverendo Padre Alberto Moenho Njamba está em serviço, por esta altura também, no Santuário da Mamã Mushima. Reverendo Padre, muito boa tarde, bem-vindo à Oração e Educação. Paz e amor, muito obrigado pelo convite e por este momento de diálogo em torno desta grande visita. É a terceira vez em como nação independente recebemos esta visita do Santo Padre. É com muita alegria estar aqui. A alegria é toda nossa em receber o Reverendo Padre aqui conosco. Assim que nos acompanha pelos canais digitais do Facebook, Instagram e também pelo YouTube, não deixe de escrever na caixa de comentários, diga-nos de onde está a acompanhar esta live e partilhe a mesma para que mais pessoas, mais irmãos tenham acesso a esta transmissão em torno da visita do Santo Padre a Angola. Reverendo Padre Alberto, como descreve o Papa que nos vai visitar? O Papa que nos vai visitar, eu descrevo ele como sendo o promotor da paz, pessoa humilde, simples e, sobretudo, no dia da sua eleição, na sua mensagem, falava de uma paz desarmante. E há um dado interessante na escolha do nome, Leão XIV. Leão porque ele revisita a doutrina social da Igreja e Leão é visto como um aceno à força, justiça social que tem sido nas suas mensagens. Quem consegue ler muito bem as mensagens, os seus pronunciamentos, discursos e homilias, está muito focado com a questão da justiça social. Então, o Papa, descrevendo ele, talvez pegando os documentos, sobretudo o direito canônico, no seu cânone 331, diz que o bispo da Igreja de Roma, no concedido pelo Senhor de forma singular a Pedro, o primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo, pastor da Igreja Universal neste mundo, o qual, por consequência, em razão do cargo, goza da Igreja de poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode exercer sempre e livremente. É descrever do Papa Leão XIV e eu o sucessor de Cristo, como nos diz esse cânone e nos documentos da Igreja após ele, é o vigário de Cristo. Então, estará entre nós aquele que Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Muito bem, na última conversa que já cá tivemos na edição anterior com o Reverendo Padre Vicente, fazia-se a referência de que Leão XIV vem em manifestação da justiça social. Está este nome também relacionado a esta missão? Exatamente, está relacionado a esta missão que nos Papa o anterior, contando, passam praticamente 100 anos desde aquela grande encíclica Dare Novarum, coisas novas, de que a Igreja anteriormente falava pouco da questão social. Então, desde Leão XIII, 1878, aí falou-se muito sobre a questão dos operários. Então, Leão XIV, primeiro nome que significa força, mas sobretudo veio
para debater-se questões ligadas à vida social. Então, não é possível anunciarmos o Evangelho sem tocarmos nas questões sociais, porque as pessoas que dirigem muitas vezes as nações são cristãos, são pessoas humanas, então estes devem administrar bem os bens que são de Deus. Para esta visita, qual é o lema que o Santo Padre propõe e traz para Angola? Para esta visita, o lema é Peregrinos da Esperança, da Reconciliação e da Paz. E vamos falar um bocadinho. Por que a propósito deste lema? A propósito deste lema, porque o Papa intitula-se muitas vezes nas suas mensagens como ele sendo peregrino. Pronto, todos somos peregrino da esperança e da reconciliação e da paz, porque o mundo precisa. Então este lema vem justamente para iluminar, para ajudar, para nós compreendermos o sentido da presença do Vigário de Cristo no meio de nós, que é o momento necessário e fundamental para nós nos purificarmos também e para nós nos reconciliarmos. É porque mais do que preparativos e outras situações de vária ordem, mas nós como cristãos católicos somos pedidos neste momento de uma preparação conveniente e ainda mais neste período da Quaresma, e receberemos o Santo Padre justamente no dia 18 e neste dia estaremos na Páscoa, e há um dado interessante para referenciarmos acerca do lema, que o ano passado, no dia 8 de maio, quando o Papa Leão XIV foi eleito, a saudação começa a paz de Cristo. Esta paz que deve entrar nos corações, deve entrar nas famílias, deve entrar em todas as nossas esferas sociais. Esta paz que ele traz. Por isso, a escolha deste lema, que o nosso país precisa muito deste lema, sobretudo desta presença do enviado de Deus. Esperança, reconciliação e paz é o lema. Reverendo Padre, podemos encontrar algum significado espiritual e doutrinal também neste lema? Sim, o significado espiritual neste lema nós a encontramos porque na nossa vida, na vida de cada um, nós precisamos, cada um de nós, encontrar-se consigo mesmo e desenvolver na sua vida o que nós chamamos de ser um peregrino da paz, peregrino da esperança, reconciliação e de paz. Então, é necessário se encontrarmos um sentido espiritual muito profundo, e por isso na escolha deste lema vem por acaso iluminar a muitos corações que muitas vezes andavam distante de Deus. Reverendo Padre Alberto, a quem se destina essa esperança, esta reconciliação e esta paz? Destina-se a muitos, as mensagens normalmente dos Papas, do Santo Padre, destinam-se a todos os homens e mulheres de boa vontade, e sobretudo aqueles que talvez vivem em guerra, muitas vezes não só guerra de armas, mas sobretudo uma guerra a nível espiritual, uma guerra muitas vezes das famílias, ódio, vingança. Então destina-se a todos aqueles que não têm voz nem vez. Destina-se a todos aqueles que, numa das mensagens do Santo Padre, que veio para reconciliar, criar, não muro, mas fazer ponte. Esta é criar diálogo, criar aquela esperança a todos aqueles e aquelas que precisam desta paz, desta esperança, deste amor, deste encontro, desta reconciliação, que é a reconciliação do coração. O Papa Leão XIV apresenta-se como o peregrino.
Que significado isto pode ter e como traduzimos o vigário de Cristo sendo peregrino? E o Santo Padre é peregrino, recordando-se de toda a história da Igreja, toda a nível da Sagrada Escritura, que todos nós somos peregrinos. É peregrino porque o Papa quer ser este mensageiro, aquele que procura unir muitas nações que estão, podemos dizer, viradas de costas. O Papa é peregrino porque ele quer fazer, para além de ser o vigário de Cristo, não de privilégio, mas sobretudo de ser este elo de ligação entre as nações. Esta forma de ser e de estar dentro dos países cristãos e não, e das famílias, de ser ele o ponto de referência para que as pessoas sejam peregrinos. Sendo peregrino, tenhamos consciência de que, se somos peregrinos, a nossa missão fundamental é unir-se aos outros, é fazer com que os outros em nós encontrem pontes, sobretudo encontrando esta reconciliação e amor no meio de todos nós. Com este exemplo do Santo Padre como sendo o primeiro peregrino à Igreja, de que forma as famílias, os jovens, os trabalhadores podem viver este sentimento de peregrinos? O Sr. Padre fala aqui muito bem da questão do serviço, de estarmos ao serviço, mas como é que traduzimos essa peregrinação nas nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto católicos? Enquanto cristão, enquanto católicos e não só, sendo peregrinos, traduzindo na vida, nós precisamos primeiro termos consciência de que nós somos criaturas de Deus. Este é o primeiro ponto, somos criaturas de Deus. E o segundo, nas famílias nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. E sendo pessoas tementes a Deus, nós facilitamos e ajudamos todos a estarem de encontro ao nosso Deus. Então, por isso, sendo todos nós os trabalhadores, as famílias e todos os jovens, os mais velhos, todos nós precisamos colocar em mente que não existe nenhum peregrino, um verdadeiro peregrino, sem ser alguém temente a Deus e, claro, colocar em primeira mão e apresentar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Então, sim, devemos ser peregrinos aqui na Terra. Um peregrino não está preocupado em fazer guerra com o outro, com a outra. Um peregrino está, sim, preocupado em ser mesmo peregrino. Peregrino da fé, peregrino da esperança, peregrino da reconciliação, peregrino, sobretudo, nos tempos de hoje, que nós precisamos ser verdadeiros peregrinos. Temos ainda a peregrinação, o peregrino da esperança, enquanto um destes lemas. Sim. Como é que nós nos tornamos verdadeiros peregrinos da esperança? O que é ser peregrino da esperança em meio a estas situações que o Reverendo Padre acaba de se referir? Não é fácil a vida no mundo, mas ainda assim Santo Padre nos convida a sermos peregrinos da esperança, numa época em que queremos as coisas hoje e já, pelo imediatismo que as coisas nos esperam. Como é que recebemos esta mensagem? Peregrinos da esperança, a esperança é uma certeza, confiante de que Deus cumprirá as suas promessas baseada à fé. E a carta de São Paulo aos Romanos e em algumas outras passagens das cartas de São Paulo sempre retrata-nos que a esperança é uma certeza, pois nós fomos salvos na esperança. Então, em meias dúvidas e incerteza, é necessário nós termos a esperança.
não perdemos a esperança. A esperança deve ser este momento em que cada um, não existe a esperança sem fé. Então, a esperança deve nos conduzir sempre à fé. Por isso, que no meio das situações que nós vivemos, dos vários problemas e não só, nós terminamos agora o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, é que um dos lemas é Peregrinos da Esperança. E das várias peregrinações que cada um fomos tendo. Talvez esse termo não está muito distante, porque sempre nós fizemos peregrinações aos nossos santuários. Então, ao irmos a um santuário, vamos como peregrinos. E por isso, dizia um dos padres, até também o Papa Francisco, de feliz memória, quando foi a Fátima, diz: eu venho como peregrino. Então nós somos peregrinos da esperança. Somos peregrinos, somos um povo em marcha. E alguém que está em marcha é sempre um peregrino da esperança. Pois nós fomos salvos na esperança. Então essa esperança deve ser colocada no coração e na vida de todos nós. Pois muitos de nós nos falta a esperança, nos falta a capacidade criativa, nos falta esperar dias melhores. Então é preciso dobrar os joelhos e sermos pessoas, homens de esperança. E o Santo Padre é aquela pessoa que vem para colocar no nosso coração, na nossa mente e no nosso existir enquanto jovem, enquanto angolanos, enquanto uma igreja jovem. Nós sabemos a África é um continente cheio de esperança, cheio de vitalidade. Então somos estes jovens, estes cristãos que devem ser homens de esperança, pois esperança é uma certeza. E até há dias, ou há pouco tempo, fazia mais uma pergunta e depois agora lembrei, qual é o sentido doutrinal desta presença do Santo Padre? Tem muito sentido doutrinal, pois é a presença de uma entidade. Primeiro, é o que é a cabeça do colégio dos bispos. Então, os bispos estão em comunhão com o Papa e o Papa em comunhão com o bispo. E nunca os bispos sem o Papa e vice-versa. Então, tem um sentido doutrinal muito fundamental e importantíssimo nesta visita. Em cada palavra deste lema é muito profundo. Podemos esperar da visita do Santo Padre uma mensagem de esperança? Sim. Da visita ao Santo Padre, uma mensagem assim, de esperança. O Papa vem transmitir e nutrir nos nossos corações uma mensagem de esperança, uma mensagem de que, como diz o salmista, que os sofrimentos dos tempos presentes não tem comparação com a glória que há de manifestar-se nos últimos dias. Então, o Papa nos vai transmitir, e esta visita é mesmo uma visita fundamental, porque nós, nos tempos que correm, e olhando por tantas situações do dia a dia, nós sim precisamos muito desta presença do Santo Padre, porque nos vai transmitir aquela esperança. É um conforto de termos a presença do Santo Padre no meio de nós. Muito bem, e por agora, assim que nos acompanha pelos canais digitais da TV Anunciação, no Facebook, Instagram e YouTube, deixe as suas questões, diga-nos que expectativas tem em volta da visita do Santo Padre a Angola, mas por agora mesmo estamos nesta bela conversa com o Reverendo Padre Alberto Moenho Njamba, que é do clero diocesano de Viana, também em serviço no
Santuário da Mamã Mushima. Estamos aqui a trazer temas em torno da visita do Papa Leão XIV a Angola. Vamos ouvir as expectativas e depoimentos de alguns internautas, de alguns irmãos leigos católicos em volta da visita do Santo Padre. Para a vossa atenção. São Pedro, a chave. Paz e bem, irmãos, eu sou Alice Keck Jaime, sou da paróquia de São Paulo, Viana. Quanto à visita do Papa ao nosso país, estou muito expectante, visto que é uma figura de extrema importância para a nossa igreja. E eu, como católica, estou muito eufórica para receber o Papa no nosso país. E tenho certeza que toda a comunidade católica também está e a sociedade angolana também, visto que temos enfrentado várias dificuldades, crise, seca. Então, uma visita do Papa é sempre bem-vinda, porque temos certeza que ele traz a nós a paz que precisamos, as bênçãos que precisamos. Então, até lá, vamos todos rezar em conjunto, que a visita do Papa corra bem e que sejamos todos na paz do Senhor. Muito bem, assim foi o depoimento, então, das expectativas em torno da visita do Santo Padre a Angola. Assim que nos acompanhe, deixe os seus comentários na caixinha, diga-nos de onde nos está a acompanhar, de onde está a acompanhar essa live e partilhe a mesma para que mais pessoas possam ter acesso à nossa conversa com o reverendo Padre Alberto Moenho Jamba, aqui em torno da visita do Papa Leão XIV a Angola, que acontece já muito brevemente. Reverendo Padre, quais são as datas e qual é o roteiro que se prevê na visita do Santo Padre? Bem, a data, o Papa Leão XIV chega a Angola no dia 18 de abril, lá para 16 horas. E no dia 18 de abril vai encontrar-se com o seu Presidente da República, com o corpo diplomático, e à noitinha, lá para 19, terá um encontro com os bispos de Angola e São Tomé. E no domingo, dia 19, às 10 horas, terá missa no Quilamba, e às 16h30 terá a oração do Santo Terço no Santuário de Nossa Senhora da Mushima, e onde prevê-se um ritual próprio para o Papa vai chegar e vai dirigir-se diretamente para o Santuário da Mushima, onde estará algum instante. Depois de lá sairá ladeado com 2 diáconos e o reitor do santuário, e aí vai estar no presbitério, onde rezaremos a oração do Santo Terço. Rezaremos a oração do Santo Terço, não é o rosário. Sim, mas sim a oração do Santo Terço. Muito bem, Reverendo Padre, como lema, o Papa Leão XIV traz-nos a esperança, a reconciliação e paz. Como é que podemos viver a peregrinação enquanto peregrinos da reconciliação? Paz é o bem-estar, paz é o sossego, paz é o respeito ao próximo, mas também, afinal de contas, como viver a reconciliação no seio das famílias, no seio dos jovens, nos locais de trabalho. Hoje fala-se de reconciliação, mas afinal de contas não estamos reconciliados. E com quem precisamos nos reconciliar nesta peregrinação? Por acaso é uma pergunta muito importantíssima. Com quem nós devemos estar reconciliados? Conosco próprio. Este é o primeiro ponto. Não é possível alguém oferecer um perdão enquanto ele próprio não está perdoado. Então, nós devemos estar reconciliados conosco próprio. E reconciliando-nos conosco próprio, nós transmitiremos a reconciliação aos outros. Porque um dos graves problemas que nós vivemos, digo em Angola porque eu vivo em Angola, é de alguém te dizer que eu te perdoo, mas dentro de si não te perdoou. Ou perdoo, mas não Perdoou, esquece. mas não esquece. Perdoei, mas não esqueci.
Então, a reconciliação é um caminho. A reconciliação é um processo que cada um de nós precisa fazer. E a reconciliação é entrar em intimidade consigo mesmo e, sobretudo, consultando a nossa consciência. Pois quando alguém está reconciliado consigo mesmo e procura reconciliar os outros. Por isso a pergunta de São Pedro que faz a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes, 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar sempre, mas não perdoar cheio de mágoa. E nos tempos de hoje, nas nossas famílias, nos falta o perdão. Hoje em dia encontramos pessoas a guerrilhar uns aos outros, porque é falta de perdão, é falta de paz. Então, é necessário, importante, nesta presença do Santo Padre, é que, para além de olharmos pela reconciliação, olhamos também como é que andam os nossos corações. Porque quando o Papa diz a paz que se estenda nos vossos corações, nas vossas famílias, é uma paz que tem um sabor de reconciliação. Porque quando esta paz tem um sabor de reconciliação, tem um saber de ver o outro não como um adversário, mas como um companheiro, de ajudar o outro a ser uma pessoa honesta, sincera, simples, nós estaremos a nos reconciliar conosco mesmo, mas estaremos a ajudar o outro e a outra. Porque muitos de nós estamos ainda agarrados com o nosso passado. Se o meu bisavô foi isto, então eu devo continuar a ser assim. Não. O nosso passado precisa ser apagado com a reconciliação. Talvez, sobretudo, quando é um passado muitas vezes obscuro, um passado que muitas vezes trava o desenvolvimento de nós. Nós damos um passo à frente e damos 83 passos atrás. Sim. Então, isto não vamos alcançar uma reconciliação verdadeira. Então, a reconciliação deve partir conosco próprio. Não é possível alguém estar reconciliado com os outros enquanto consigo próprio não está reconciliado. Então, isto deve ser fundamental. E é o que nós também temos falado, nós passamos de uma situação de guerras e tudo, mas nós vemos a mensagem dos papas, dos bispos tem feito muita referência a isto, é que a reconciliação deve ser fundamental nos nossos dias. Quando temos um discurso inflamado nas nossas famílias, quando temos alguns que, em vez de reconciliar, criam mais guerra, então nós estaremos distantes desta reconciliação. Então, sim, é necessária esta reconciliação. E muitas das vezes, Reverendo Padre, guerra de palavras, guerras de ideologias. Exatamente. Muitas vezes, e vemos agora por essa transmissão, pelas redes sociais, a questão de divulgações de informações sem a devida checagem, sem a devida pesquisa, a verdade, os factos. Exatamente. Jovens vulneráveis pelas redes sociais. Então, no fundo, a reconciliação ela deve partir primeiro de quem o faz. Sim, sim. A reconciliação deve partir mesmo de nós. E falando das redes sociais e não só, nós precisamos dar passos significativos da reconciliação. Nós precisamos ser aqueles jovens, aqueles cristãos um pouquinho mais audazes para fazer o melhor, criar novas coisas. Então, falar da reconciliação é um tema muito abrangente, porque o Santo Padre vem justamente para infundir em nós a reconciliação. E quando nos falta a reconciliação, é só ver no ordinário da Santa Missa, nós encontramos sempre uma palavra: o Senhor esteja convosco. A paz esteja convosco. O Senhor nos dá a paz, mas quem nos dá a paz também nos dá a reconciliação. E nas famílias, a reconciliação deve ser fundamental. Nas redes sociais, quando há pessoas que publicam uma informação sem ter noção se esta informação é verídica ou não, mas depois de dar conta que não é uma informação verídica, nem vai para pedir desculpas.
isso também é falta da E reconciliação. que pode, inclusive, destruir trabalho, destruir trabalhos, famílias, sim, reputação e não Há só. pessoas que são especialistas nisso, são especialistas em criar situações e talvez muitos em perseguir os outros até nos seus locais de trabalho. Então, é a este que se deve dirigir essa paz. No meio da euforia, de muitas situações de recepção do Santo Padre e não só, eu acho que cada um de nós, todos os santos dias antes, já nos falta praticamente quase 30 a 29 dias, antes devia meditar uma oração do Pai Nosso e uma Ave Maria, para que antes dessa visita e depois desta visita, devemos ser uma nação reconciliada. E a reconciliação também tem a ver com a verdade, a transparência. Sermos verdadeiros, porque quem é falso não é uma pessoa reconciliada. E nós vivemos muitas vezes de aparência. Temos uma vida falsa e falsificada. Queremos transparecer aos outros que somos pessoas, a única natureza que Deus criou. Nós somos pessoas humanas e por conseguinte, cristãos, e ninguém é maior que o outro. Nós somos iguais e, sendo iguais, devemos todos estar reconciliados, porque quem reconhece o outro como imagem e semelhança de Deus, ajuda o outro a encontrar-se cada vez mais com aquele que nos dá a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Reverendo Padre, por que Papa Leão XIV escolhe no seu lema a reconciliação? E Papa Leão XIV escolhe no seu lema a reconciliação porque observa o mundo, as guerras. Papa Leão XIV é eleito com a situação já da guerra na Ucrânia e Rússia e não só. E também, não só essas guerras, mas também porque vê que no século, na era digital, neste terceiro milênio, é fundamental sempre tocar a reconciliação. E o Papa escolhe mesmo este lema, sobretudo para o nosso país, para que depois das situações passadas, devemos esquecer de uma vez por todas e construirmos um país reconciliado. Eu repito, precisamos reconstruir um país cada vez mais reconciliado, consolidar cada vez mais a nossa reconciliação e paz e revisitarmos também como é possível construirmos a paz. Então, quando vermos esta presença do Santo Padre e nesses preparativos, devemos colocar na mente e no coração de que devemos ser eu, Padre Alberto e o caro jornalista, devemos ser pessoas reconciliadas, porque mais vale tarde do que nunca. Então, precisamos começar. Da reconciliação vem a paz, também como parte do lema do Papa Leão XIV, como suscitar nos fiéis a necessidade de se ser construtores da paz. Nós, nos fiéis, devemos pedir a todos que sejam construtores de pontes, sejam pessoas que não procurem conflitos, perturbações, mas devem ser, todos nós somos fiéis pelo sacramento do batismo, devemos, nas nossas catequeses, nas nossas formações, nas nossas publicações, para além de dizer, tem-se dito um dos grandes filósofos, a prática deve ser o critério da verdade. Mais do que falar, devemos fazer. Então, devemos ser pessoas de paz. E devemos lutar mesmo pela paz. Devemos rezar pela paz, porque nós precisamos de paz. A nossa geração precisa de paz.
A nossa juventude precisa de paz. Os nossos papás precisam de paz. Muitas vezes encontramos famílias desestruturadas. Tudo por quê? Por falta de paz. Por falta de reconciliação. Por falta da restauração da harmonia entre Deus e a humanidade. Muitas vezes rompida pelo pecado, mas por meio destas situações veremos esta presença do Santo Padre no tempo da Páscoa. Então, mais do que tudo, é a paz. E a mensagem também do Santo Padre deste ano, do dia 1 de janeiro, fazia referência da paz. A paz é necessária na vida de cada um e é necessária na vida de uma nação. Sem paz, nós não somos livres, e sem paz nós não procuramos, não teremos nenhuma tranquilidade. Então, nós todos devemos fazer a paz, devemos unir os nossos corações para que no nosso meio e no meio de todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e na vinda do Santo Padre, nos encontre com esta paz e nos deixe a sua paz, e esta paz nos deve fazer construir um país sólido, um país verdadeiro, um país cada vez mais preocupado com esta reconciliação e com esta paz nos corações. E nos nossos dias, Reverendo Padre, de que forma podemos traduzir a paz? Em que esfera ela deve ser cultivada? Para muitos, fala-se muito de paz, mas nós já estamos em paz. Que paz mais se está a pedir? Que paz mais se está a rezar, afinal de contas? Que paz é esta que falta? A paz nos corações. Falta-nos a paz nos corações. Falta-nos também a paz de muitas nas nossas estradas. Há dias houve um acidente mortal que morreram todos aí no Cabuleto, Sangano. A paz nas famílias, a paz nos lares, a paz nos trabalhos sobretudo. Passa a expressão, talvez não seria muito ousado em utilizar essa expressão, mas hoje em dia nos serviços há pessoas que prejudicam a vida do outro. Muitos colocam-se tala e o outro chega mesmo a ponto de agredir o outro até a morte. Isto é falta de paz. Então nós sim precisamos, é necessário esta paz. Apesar de que estamos em paz, sim, a paz do calar das armas, mas muitos ainda morrem injustamente. Muitos morrem porque falou a verdade. Muitos morrem porque quis expressar-se da melhor forma, mas é silenciado, porque não podes falar. Porque aqui é assim, não. Nós precisamos de uma paz, que cada um de nós expresse-se, mas observando sempre o respeito pelo outro, o bom nome da pessoa, a dignidade da pessoa. E isto estaremos a construir um mundo de paz e de amor. Muito bem, Reverendo Padre, hoje, 19 de março, se está a comemorar o Dia Internacional do Pai, Dia de São José. Sim. Uma mensagem para todos os pais que nos acompanham por esta altura. Em que modelo se devem basear? Pai, mais do que dar vida, mais do que trazer um filho, uma filha ao mundo. Que missão, qual é a verdadeira missão do Pai? Qual é o verdadeiro modelo? E agora, com esta visita do Santo Padre, como é que os pais podem estar e devem estar preparados para receber o Vigário de Cristo, Angola? Hoje é dia 19 de março, solenidade de São José, esposo da Virgem Santa Maria, e é o dia do Pai. E olhando pela figura de São José, devemos ser, primeiro, os nossos pais devem ser simples, humildes, silenciosos. E nesta vinda do Santo Padre, a nossa mensagem a todos os pais
do nosso país e não só, devem ser pais trabalhadores, pais preocupados com seu lar, com a sua família, protetores, porque muitas vezes não fica bem crescer o número de fuga à paternidade. Não fica bem. Então, a mensagem de encorajamento a todos aqueles pais que se esforçam em manter as suas famílias, em lutar pelos seus filhos, em ser aqueles pais silenciosos, humildes, simples, mas sobretudo pais que colocam a palavra de Deus em primeiro lugar. Uma tristeza, nós enquanto padre, o número um pouquinho elevado de muitos pais que não rezam. Mas eu e algumas vezes a esposa que reza e o esposo infelizmente não reza. Isto desestrutura também, de certa maneira, a figura de um pai. Pois o pai é o protetor, mas é o primeiro a dirigir o caminho que leva à igreja. O sacerdote da casa. Exatamente, o sacerdote da casa. Muito bem, Reverendo Padre, bem mesmo na reta final, nesta fase de preparação da visita do Santo Padre, Papa Leão XIV, uma mensagem para todos que nos acompanham. A mensagem é a mensagem de esperança, a mensagem a todos nós que aguardamos com júbilo e oração esta vinda do Santo Padre. Estejamos todos preparados, mas sobretudo unidos em oração, unidos na fraternidade, sendo nós peregrinos da reconciliação e da paz. Procuremos ser estes peregrinos da esperança, peregrinos da reconciliação e do amor. Claro, não deixar de parte a oração, o sentido espiritual que esta visita do Papa nos oferece, e deixar de lado, estar também atentos a todos que tentam desinformar a presença do Vigário de Cristo, a todos aqueles que querem dar outra notícia falsa relativamente à presença do Santo Padre, pois o Papa vem a Angola para nos trazer a paz, a reconciliação, o amor e, sobretudo, para que nós procuremos ser estes cristãos unidos num só coração e numa só alma. Nos diz a antífona, ou seja, antes da oração do Pai Nosso na Santa Missa, num só coração, numa só alma. Então, deve ser este espírito que devemos levar na preparação da visita do Santo Padre, para que nos encontre todos preparados, cada um com a sua lâmpada da fé, à espera desta presença do Santo Padre no meio de todos nós. É uma presença salutar, é uma presença paterna, é uma presença de amor, é uma presença de paz, é uma presença de reconciliação, é uma presença que o Papa vem para visitar o seu povo. Ele é um pastor que vem para visitar o seu povo, dar uma mensagem de esperança a todos nós. Muito obrigado. Nós vamos agradecer ao Reverendo Padre Alberto Moinho Jamba por se ter juntado a nós nesta, que é a segunda edição da emissão Anunciação TV, em torno da visita do Santo Padre, Papa Leão XIV, que visita Angola já muito brevemente. Estamos em contagem decrescente. Reverendo Padre, muito obrigado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos que estão a nos acompanhar e a todos vós que estão a fazer este grande programa. E estão de parabéns a todos pela vossa iniciativa, e estaremos cá, quem sabe depois da visita fazemos um balanço da visita do Santo Padre. Que Deus abençoe a todos.
Muito bem, muito obrigado. Assim também, caro internauta, amigo que nos acompanhou a partir do YouTube, do Instagram ou do Facebook, através do canal dos Colégios Anunciação, nós voltarmos a estar juntos na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, aqui neste canal. Então, partilhe, divulgue esta emissão especial em torno da visita do Santo Padre. Despeço-me também da equipe técnica, de toda a produção que dá suporte a esta transmissão. Estivemos hoje, nesta segunda edição, com o reverendo Padre Alberto Moenho Jamba, que é do clero diocesano de Viana e também em serviço no Santuário da Mamã Mushima. Fica a promessa de estarmos juntos na terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá, oração e educação. Paz e bem. Pescador de peixe a pescador de homens, e assim estava escrito, e assim estava escrito. Jesus disse: Pedro, hás de me negar logo pela manhã, antes do galo cantar. Pedro disse: isso não posso. Pedro disse: isso não posso. Pedro chorou a morte de Cristo. Pedro consolou Maria, mãe de Cristo. Pedro continuou com a igreja do meu Cristo. Pedro chorou a morte de Cristo. Pedro consolou Maria, mãe de Cristo. Pedro continuou com a igreja do meu Cristo. No mar tu soubeste clamar pela tempestade que os assolava. No mar tu soubeste clamar pela tempestade que vos assolava. Foste tentado ao mesmo tempo concentrado na palavra do teu mestre, e o diabo não teve poder. Ao mesmo tempo concentrado na palavra do teu mestre, e o diabo não teve poder.